Um cara baixinho, americano, chega para mim e fala assim: ei, vem cá, bota a mão no bolso, tira uma pataca de dinheiro desse tamanho. Ele falou: o que você está trazendo aqui para mim é muito valioso. Eu falei: como assim? Vou começar. Posso começar, André? Ô, meu amigo, vai ser uma honra aqui aprender com você. Já vou anotar tudo que eu quero sair daqui vendendo. Como que é que você fala? Não é para vender amanhã, não. É para vender na hora, não é? É para vender agora. Eu também já estou com o meu caderno aqui, porque eu acredito em compartilhamento, por isso que isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um treinamento de vendas, onde vocês vão aprender comigo, eu vou aprender com vocês, a gente vai aprender com o André, e eu acredito, pessoal, que a gente vai vender, a gente vai desligar dessa live aqui. Nós vamos desligar, olha o que eu estou falando para vocês. Vocês vão desligar e vocês vão vender. Vocês vão prospectar mais. Por quê? Primeira coisa que eu acredito em energia boa e eu acredito em pessoas boas. E se você está aqui com a gente agora, é porque você disponibilizou o seu tempo, você teve disponibilidade para poder estar aqui junto com a gente. Então, você é uma pessoa dedicada. Quem não está aqui, ou porque teve um problema, ou então simplesmente não quis participar, olha só, é mais uma aula de venda. Não é. Eu quero dizer para vocês hoje aqui, agora, que hoje vai ser um dia transformador na vida de vocês. Quem acredita aqui, dá um sinal de legal ou bate palma, para eu saber quem é que está comigo. Perfeito. Olha a Aline, Cristina aí, Aline. Não fecha a câmera não, Aline. Fica aí, fica comigo. Pessoal, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou Rodrigo Razina, conhecido aí pelo Brasil como general de vendas. Eu tenho 25 anos de carreira nas vendas, tá? Onde o primeiro momento meu da minha vida foi de 12 a 17 anos, e eu vou explicar para vocês por que tem que contar a história. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de dizer aí. Além da câmera aberta e o áudio aberto, eu preciso que vocês estejam com caneta e papel na mão. Ou quem gosta de anotar no celular ou no iPad, anote. Mas anote porque vai ser muito importante. Quem não conseguir pegar, pode levantar a mão ou falar direto: Razina, não peguei isso aqui, dá para você repetir. E eu repito de novo. E olha só, pessoal, e eu vou contar a minha história para vocês, porque quem quer ser vendedor precisa saber contar a sua história muito bem. Precisa saber contar a história da sua empresa e do fundador da empresa. Eu vou explicar isso aqui quando a gente for falar de preparação, diária. Bem, então de 12 a 17 anos, eu tive a oportunidade, meu pai tinha um buffet, e eu fui trabalhar com meu pai. Trabalhei 5 anos com meu pai. Mas, Razina, seu pai queria que você trabalhasse com 12 anos de idade? Vocês tinham necessidade de botar uma criança para trabalhar? Não. Meu pai, ele tinha uma classe média, era bem sucedido, mas ele falou assim, ele queria me dar responsabilidades, ele queria que eu respeitasse os funcionários dele, ele me pagava, e me pagava muito bem, e ele tinha um acordo comigo: todo o dinheiro que você ganhar, 50% desse dinheiro, eu quero que você bote numa caderneta de poupança para você fazer algo grandioso. E isso foi o grande legado desses 5 anos primeiros da minha vida. Eu saí dali, fui trabalhar numa locadora de automóveis, e ali, pessoal, eu começo a ter o meu primeiro contato com as vendas. Por isso que eu brinquei aqui, ó, né? Falei assim: olha, você está sorrindo, olha, você tem um brilho nos olhos, porque foi ali que eu comecei a entender que tinham certas coisas que eu fazia que vendiam mais. Eu só fui entender isso depois de 20 anos, estudando neurovendas, estudando neurociência, por que um vendedor é tão importante, por que é tão importante ele ler, por que é tão importante ele ler e entender de tudo sobre a venda. Muito bem. E aí, olha que legal. Eu trabalhei nessa locadora por 5 anos também, e essa locadora tinha uma situação muito interessante. O dono da locadora tinha um amigo nos Estados Unidos. E esse amigo conseguiu o green card e veio para o Brasil. E eu sempre falava com ele por telefone, já há mais de 2, 3 anos. E quando ele chega no Brasil, ao entrar na locadora, tem uma situação que eu chamo de ponto de inflexão na minha vida, que é justamente que eu pergunto assim para ele. Eu falei: Robson, eu sou louco para ir para os Estados Unidos e eu gostaria de fazer um curso de inglês lá. Ele falou: cara, na minha casa tem um quarto. Se você quiser, como a gente fala aqui no Brasil, na minha casa tem um quarto, se você quiser, você vai para lá. Eu falei: não estou brincando com você. Ele falou: estou brincando. Eu falei: eu também não estou brincando. Muito bem. Consegui, tirei o passaporte, liguei para minha mãe, tirei o passaporte, tirei o visto. Depois de 3, 4 meses, fui para lá e passei cerca de 6 meses. E lá eu tenho um outro ponto de inflexão. Eu começo a trabalhar na empresa dele, que era uma empresa de caminhões de lixo e uma empresa de mecânica de caminhões. E olha que interessante, pessoal. Eu começo a pegar, ele falou: a empresa está muito suja, a gente precisa pegar todo esse ferro daqui da mecânica e jogar isso aqui num junkyard, que lá nos Estados Unidos é ferro velho, tá? E eu jogo aquilo fora, eu vou descartar aquilo.
No ato que eu vou descartar aquilo, pessoal, um cara baixinho, americano, chega para mim e fala assim: ei, vem cá, bota a mão no bolso, tira uma pataca de dinheiro desse tamanho. Ele falou: o que você está trazendo aqui para mim é muito valioso. Eu falei: como assim? Eu estou jogando fora e o cara está achando aquilo valioso. E em 1998, ele me deu $275 pelo lixo que eu estava jogando fora. Eu falei: gente, lá no galpão tem uma quantidade de ferro absurda, eu estou rico. O que eu fiz? Fui e voltava, ia e voltava, todo dia que eu ia e voltava, $200, $300, 400, quando tinha alumínio. E eu fiz aquilo por 30 dias, consegui juntar $4.000 em 1998. Pessoal, qual era o meu maior sonho naquela época? O meu maior sonho era ir para o Havaí. Eu sou surfista, adoro surfar, adoro o mar. Eu queria ir para o Havaí, meu maior sonho da minha vida era para o Havaí. O que eu fiz? Compro uma passagem, vou para o Havaí e passo 8 dias no Havaí. Quando eu chego no Havaí, agora eu quero que vocês anotem isso, quando eu chego no Havaí, eu tenho uma sensação muito boa, porque eu olho o mar e eu falo assim: meu Deus, eu consegui realizar o primeiro sonho da minha vida. Eu tinha 22 anos, eu consegui realizar o primeiro sonho da minha vida. Se eu tiver alguma coisa para vender para alguém, eu consigo realizar o meu sonho. E aí aquela frase bateu na minha cabeça, que eu queria que vocês anotassem aí, porque hoje vai ser um dia transformador, porque vocês têm algo extraordinário para vender dentro da Tripim. Todos vocês têm algo extraordinário, seja um pacote, seja uma passagem aérea, seja um pacote, seja o seguro, seja um pacote de turismo maravilhoso para Gramado, para Fortaleza, para Nova York, seja onde for, todos vocês aqui, Andréia Ribeiro, Andréia Jimenez, Leonardo Braga, o André Negrini, Jamile, todos vocês aqui. E aquela frase, aquele momento transformou a minha vida. Eu falei: caramba, eu agora, se eu conseguir realizar meu sonho vendendo ferro velho, eu vou conseguir realizar todos os sonhos da minha vida, e essa frase permeia todos os dias da minha vida, eu queria que permeasse a vida de vocês também. Muito bem, eu tinha que voltar de lá dos Estados Unidos, porque eu tinha que terminar o último período da faculdade de administração, eu volto, e logo em seguida eu ingresso na Ortobon, fico 22 anos lá, e olha que interessante, eu sou convidado já, com 6 meses de trabalhando lá, pelo fundador da empresa, para poder ser diretor nacional do setor de franquias. Naquela época, a Ortobon tinha 590 lojas. E o dono da Ortobon falou assim: eu quero ter 5.000. E eu estou te convidando. Você imagina um rapaz de 23 anos sendo convidado para ser o diretor nacional, e naquela época já era grande, porque já tinha 590 lojas, fora o setor comercial, já era uma empresa gigantesca. E olha que interessante, eu sou convidado para ser o diretor, para ser o responsável pelaquela área. E passei sendo responsável por 22 anos, consegui montar uma equipe de 32 pessoas. Essas 32 pessoas, ao longo de 22 anos, me ajudaram a ter 314 supervisores pelo Brasil todo de franquia. Esses supervisores me ajudaram a selecionar 1.560 franqueados. Esses 1.560 franqueados abriram 2.532 lojas e eles tinham 7.000 vendedores. Esse é o legado que eu trago da Ortobon. Saí de lá no ano de 2022, tive a oportunidade de montar minha própria empresa. Na verdade, eu tenho 2 empresas. Eu tenho uma empresa chamada Exército de Vendas, que é uma empresa de formação de times comerciais e de treinamento de vendas, e uma outra empresa de palestras chamada Conversa de Vendedor Vendas. Olha só, pessoal. Vamos lá. Por que eu quis? E agora a aula de venda já começou, tá? Não foi só simplesmente uma apresentação do Rasina, não. Eu quero que vocês entendam que quando vocês forem se apresentar para um cliente, claro, rápido aqui, eu precisei me esticar um pouco mais, mas que vocês entendam o nome disso. Isso aqui é para vocês poderem estar dentro da neurovendas, e eu já vou explicar um pouco. Porque o que acontece? Quando você explica desta forma, as pessoas sabem quem vocês são. Elas sabem quem é a Aline Cristina. Elas vão saber quem é o André Negrini. Elas vão saber quem é a Andréa Jimenez, o Dionata, a Giovana, Jamílio, Leonardo. Elas vão entender perfeitamente. Mas, Rasina, por que você quer que a gente conte a nossa história? Porque para você ser um bom vendedor, você tem que entender que nós temos 3 cérebros. Quem já tinha escutado falar aí que nós temos 3 cérebros, faz um sinalzinho de legal assim, ó. Ou quem não escutou, pode botar isso aqui para baixo. Bem, olha aí. Negrini já falou para a gente que não conheceu. Quando eu falo para vocês que nós temos 3 cérebros, que o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, para que a gente possa convencer uma pessoa, eu preciso atingir os 3 cérebros dessa pessoa.
Eu preciso com que essa pessoa entenda que eu não sou uma ameaça. Ninguém aqui me conhecia, né? Algumas pessoas devem ter ido no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu canal lá no Spotify, no YouTube, deve ter ido, agora conhecia. Mas vocês não tinham um contato direto comigo. Então eu precisava contar uma história para que vocês vissem com a minha história pregressa, para que vocês falassem, pô, caramba, o Razina tem bagagem. Caramba, o Razina tem algo para nos ensinar. E a gente faz com que a gente quebre o cérebro reptiliano, que é fuga e luta. Em seguida, o que eu fiz com vocês? Eu contei uma história. É importante vocês contarem história, uma história legal de vocês para o cliente te conhecer no ato da conexão e vocês contarem já de antemão, quando um cliente vier até vocês, a história da Tripim. É importante ter essa história, é importante que saiba, que um exemplo, eu entrei agora no site de vocês, são 41 lojas, com 2 lojas fora do Brasil. Pessoal, a Tripim não é uma empresa qualquer. A Tripim é uma empresa que já tem 41 lojas, vocês concordam comigo? A Tripim está em Guarulhos, a Tripim está em Natal, a Tripim está em Porto Alegre, a Tripim está em várias cidades do Brasil, inclusive cidades que são principais e cidades que são do interior. E está ótimo, perfeito, ela tá atendendo todo o público. Em seguida, a gente tem que atender o cérebro neocórtex, que é a parte da nossa cabeça, que é o cérebro validador. Pô, Razina, por que você está explicando isso? Que, pessoal, para as pessoas gostarem de vocês, gostarem da Tripim e gostarem dos serviços da Tripim, a gente precisa atender esses 3 níveis do cérebro do ser humano. Se a gente não atender isso, vocês vão escutar toda hora aquela coisa assim, eu tenho que consultar a minha esposa, eu tenho que consultar o meu marido, na concorrência está mais barato, em tal lugar está não sei o quê, eu encontrei na Decolar mais barato, eu encontrei na 123 milha a passagem mais barata. Eles, toda hora, eles vão botar uma situação de fuga ou de luta. Razina, eu agora comecei a entender o que você está falando. Então, pessoal, olha que interessante. Quando a gente entende da parte do cérebro e a gente entende de contar a história da nossa empresa, as pessoas que estão na nossa frente, os clientes, tanto passivos, ou seja, aqueles que vieram pelo Instagram, aqueles que vieram por anúncio, aqueles que vieram por folder, não importa, são passivos, ou aqueles que vocês foram atrás, que eles são ativos, eles começam a ver a Tripim e ver vocês como uma autoridade. Porque se eu quero viajar e fazer um passeio maravilhoso, né, lá para Fortaleza, quando eles procurarem vocês da Tripim, eles vão entender assim, caramba, o Sérgio Pinheiro, caramba, ele é uma autoridade em viagens. Caramba, a Jamile, ela é uma autoridade em viagem. Agora, quando é que isso começa a ir por água abaixo? Quando o cliente começa a fazer pergunta para vocês, vocês não se conectaram, não fizeram a sondagem, não demonstraram o produto, e o cliente ele pensa assim, puxa vida, eu procurei a Tripim, estou fazendo perguntas, mas essas perguntas não estão me convencendo. Essas perguntas. Então, eles passam a ver vocês não como uma autoridade, eles passam a ver vocês como uma ameaça. Entendo. Uma ameaça, não de que vai fazer algum mal, mas uma ameaça que vocês não vão atender os reais desejos desse cliente. Então, o motivo de hoje aqui, nessa rápida reunião que nós vamos ter, talvez de 1h30, 2 horas, aí o André Negrini que vai me conduzindo aí, mas eu quero entregar o máximo para vocês, é que eu quero transformar vocês hoje numa autoridade. Eu quero que vocês saiam dessa reunião aqui, pessoal, aquilo que eu falo no Brasil todo. Eu sou responsável, eu tenho certeza que vocês não escutaram isso de ninguém, mesmo até os maiores, os gigantes que tem por aí. Vocês nunca viram falar dessas pessoas, todo mundo se fala da experiência do cliente. Eu, Razina, quero falar da experiência do vendedor. Eu quero cuidar de vocês que vendem alguma coisa, eu quero cuidar do profissional de vendas, do emocional de vocês, que vocês tenham segurança para bater meta, que vocês tenham antifragilidade para tomar o não do cliente e não se abater, para que vocês tomem 10 não no dia, se for o caso, mas vocês lembrem da aula do Razina, falam assim, pô, o Razina falou que vai ter dia que eu vou tomar 10 nãos, mas eu vou para o 11º cliente porque eu vou vender para o 11º. E vocês vão tomar o 11º não. E sabe o que vocês vão falar? Vão lembrar da aula do Razina de novo. Cara, eu vou para o 12º, mas eu não vou embora para casa hoje sem fazer uma venda. Porque quando a gente tem antifragilidade, a gente tem segurança, a gente tem confiança naquilo que a gente faz, a gente volta para casa com pelo menos um cliente no bolso. Quem é que concorda aqui comigo? Faz o sinalzinho aí, ó.
Então, o meu motivo de hoje aqui, eu vou começar daqui a pouco com as técnicas de venda, mas é encorajar todos vocês, é fazer com que vocês saiam dessa reunião transformados, confiantes. E o melhor de tudo, eu aguardo que todos vocês, entre hoje e amanhã, vão lá no meu Instagram e falem assim, ó, Razina, eu consegui fechar um cliente agora aqui. Razina, tinha um cliente que eu estava prospectando, já tinha mais de um mês, e você falou um negócio na aula aqui que foi importantíssimo, e eu consegui fechar, porque, na verdade, pessoal, o que me motiva na vida é justamente receber uma mensagem de todos os alunos, de todas as pessoas que passam pelas minhas aulas, e essas pessoas falam assim, Razina, eu consegui fazer mais uma venda hoje. Não é verdade, Negrinho? Se alguém quiser falar alguma coisa, para isso aqui não é monólogo, vocês podem parar. Então, alguém se quiser falar qual é a maior dificuldade, alguém se quiser falar qual é a maior fragilidade, segurança. Outra coisa, pessoal, este momento aqui fechado, apesar de estar sendo gravado, é o momento de nós tirarmos dúvidas. Aqui é para a gente tirar a máscara e falar assim, Razina, eu tenho dúvida disso. Razina, eu não estou conseguindo fechar esse cliente. Porque quando vocês trouxerem essas dúvidas, eu tecnicamente vou ajudar vocês a venderem. Perfeito? Vamos nós?